Olá pessoal, bom dia. Hoje preparei uma aula. Nós vamos falar sobre esse cara aqui, ó, sobre o condutor de neutro. Nós sabemos que o condutor de neutro, ele vem lá do meu padrão de entrada. Eu tenho uma conexão aqui, ó, que o meu neutro ele é conectado junto ao condutor de terra. Então esse cabo azul, ele é meu condutor de neutro. E aqui representado em vermelho aqui, ó, o correto era ser o verdinho, eu tenho o meu condutor de terra. Então lá no meu padrão de entrada eu tenho que o meu neutro ele é totalmente aterrado. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é a perda do neutro, a perda do condutor neutro. Hoje eu tenho uma instalação elétrica que é um padrão bifásico. Eu tenho a fase R, a fase S e o meu condutor de neutro. Então isso aqui é um padrãozinho bifásico e aqui seria a entrada da minha concessionária, né? O neutro, lá no meu padrão de entrada, ele é aterrado, tudo bem? E ele tem também aqui, as conexões, tanto o neutro como as fases, ele tem as conexões lá no padrão de entrada, lá no alto, e que vai entrar para a minha residência. Aqui eu tenho um circuitinho, nós vamos verificar o que acontece na minha instalação elétrica quando ocorre a perda do meu condutor neutro. Eu tenho aqui uma instalação elétrica, uma lâmpada aqui, ela está ligada da fase S para o neutro. Então, tem uma tensão de 127 volts que alimenta essa lâmpada. Ela tem uma potência de 40 watts. E pelos cálculos, nós achamos que a resistência dessa lâmpada aqui ela apresenta uma resistência de 403,23 ohms. E do outro lado, desse lado, eu tenho uma lâmpada que ela está ligada da fase R para o neutro. E é uma lâmpada de 100 watts. Está ligado na tensão de 127 volts e apresenta uma resistência de 161 ohms. O que nós conseguimos verificar? Que existe uma diferença de resistência entre a lâmpada 1 e a lâmpada 2. A lâmpada de 40 watts ela vai ter um brilho menor, ela tem uma resistência maior. E a lâmpada de 100 watts ela apresenta uma resistência menor comparado com a lâmpada de 40 watts. A lâmpada de 100 watts ela vai ter o quê? Um brilho maior. Então, o que acontece? Quando eu ligar o meu interruptor aqui, a corrente elétrica vai sair da fase, passar pelo meu interruptor, vai passar no meu retorno, vai acender a lâmpada e vai voltar pelo meu neutro e vai para o terra. O mesmo caso ocorre aqui também, ó. Eu fechando o meu interruptor, a corrente elétrica vai sair da fase, passar pelo meu interruptor, vai passar pelo condutor de retorno, a lâmpada vai acender, vai retornar pelo meu neutro e vai em direção ao terra, certo? Imagine agora se ocorrer o quê? Uma interrupção do meu condutor de neutro. Houve uma interrupção do meu condutor de neutro, eu perdi meu neutro da residência. Eu cheguei na minha residência e liguei essa lâmpada. Então a corrente elétrica vai sair da fase S, vai passar pelo interruptor, vai vir na lâmpada, vai vir no neutro. Ela vai caminhar e não vai ter caminho para ela. Então, essa lâmpada aqui ela não vai acender. Só que daí eu vou lá do outro lado e vou tentar acender essa outra lâmpada. No momento que eu acender essa outra lâmpada, eu vou estar dando caminho para essa lâmpada aqui, para a corrente elétrica circular por essa fase. O que vai acontecer então? Eu vou ter que essas lâmpadas, ao invés de elas estarem ligadas em paralelo, eu vou formar um circuito série. Então, a corrente elétrica ela vai sair da fase S, passou no interruptor, veio pelo retorno, acendeu a lâmpada, voltou aqui nesse condutor neutro, ela vai para cá, não tem o caminho. Ela vai vir aqui, vai passar por essa outra lâmpada, né? Esse interruptor meu vai estar fechado. As duas lâmpadas, elas vão acender. Só que o que vai acontecer agora? A lâmpada de 100 watts, ela vai ter um brilho menor, e a lâmpada de 40 watts, ela vai ter um brilho maior. Vai ter uma inversão, né? No circuito, normalmente, quando está um circuitinho paralelo, a lâmpada de 40 watts ela tem um brilho menor do que a de 100 watts. Com a perda do neutro, né, se formou-se um circuito série, que eu vou ter o quê? Uma lâmpada de 40 watts tendo um brilho maior do que uma lâmpada de 100 watts. Por que isso ocorre? Agora a gente vai ver isso aqui na outra folha, aqui, ó. Na outra página, o que aconteceu? Com a perda do meu neutro, formou-se um circuitinho série. Resumidamente, eu tenho uma fonte, né? Eu tenho a fase S e a fase R. A fase R vindo aqui, passando no meu interruptor,
passou nessa lâmpada, voltou aqui e veio para essa outra lâmpada. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho a minha potência de 40 watts da lâmpada 1 e a lâmpada de 100 watts da lâmpada 2. Como eu tenho um circuito série, eu vou achar quem vai ser minha resistência total. Vou ser uma resistência R1 e resistência R2, que eu vou ter uma resistência de 564,23 ohms. Através da minha resistência, eu estou aplicando 220 volts desse ponto até esse outro ponto, eu tenho 220 volts. Então, estou aplicando 220 volts de uma lâmpada, de uma extremidade à outra. Agora, eu vou calcular qual tensão que vai ficar na lâmpada de 40 watts e qual a tensão que vai ficar na lâmpada de 100 watts. Como é que eu faço esse cálculo agora, né? Então, o primeiro passo é eu realizar o cálculo da minha resistência total. A resistência total é R1 mais R2. R1 mais R2, eu vou ter uma resistência de 564,23 ohms. Então, eu vou achar qual que vai ser minha corrente circulante pelo meu circuito, que é a corrente I. Então, quem que é a corrente? É a tensão que divide a minha resistência elétrica. Eu vou ter 220 volts dividido por 564,23 ohms, vai dar uma corrente de 0,39 amperes. Se eu tenho 0,39 amperes passando por essa lâmpada e passando por essa lâmpada, eu já faço o cálculo para achar qual vai ser minha tensão aplicada em cima da lâmpada de 40 watts, qual vai ser a tensão aplicada em cima da lâmpada de 100 watts. Realizando os cálculos, eu vou ter o quê? Uma tensão de 157 volts em cima da lâmpada de 40 watts e uma tensão de 62,8 volts em cima da lâmpada de 100 watts. Ou seja, para mim ter um brilho normal da minha lâmpada, essa lâmpada aqui ela precisava de 127 volts. Eu estou aplicando apenas 62,8 volts nela. Então, por isso que ela vai ter um brilho menor. E a lâmpada de 40 watts, que precisava de 127 volts para funcionar, ela está recebendo uma tensão de 157,22 volts. A gente vai notar que o brilho dela vai ser mais intenso e essa lâmpada ela vai queimar, porque ela precisa do quê? De 127 volts, eu estou aplicando uma tensão de 157,22 volts. O que acontece se eu coloco uma resistência maior ainda, né? Ou menor? Então, vamos ver um outro exemplo. Nós fizemos aqui, esse exemplo aqui, ó. Nós ligamos um chuveiro, né? Tivemos a perda do neutro de um chuveiro de uma lâmpada, né? Então, eu cheguei lá na minha residência, fui lá e liguei o interruptor da lâmpada. A lâmpada não acendeu. Ou eu fui lá e tentei ligar meu chuveiro e meu chuveiro não acendeu. Não funcionou meu chuveiro. Quando é que o chuveiro ou a lâmpada vai funcionar? Quando ambos estiverem em funcionamento. Então, eu cheguei lá em casa, apertei o interruptor do banheiro, acendi a luz. Aí eu vou lá e vou ligar o quê? O meu chuveiro. No momento que eu liguei o chuveiro com a lâmpada, vai funcionar os dois, entre aspas. Entre aspas, o chuveiro ele vai funcionar. Só que eu tenho aqui um chuveiro de 127 volts, na potência de 5.500 watts, ele vai ter uma resistência de 2,93 ohms. E a minha lâmpada vai ter uma resistência de 161 ohms e ela também precisa dos 127 volts para funcionar. A lâmpada e o chuveiro, eles necessitam da tensão de 127 volts, que é a tensão nominal deles. Só que quando eu perdi o neutro e liguei essas duas cargas, no meu chuveiro eu vou ter apenas 3,92 volts. E na minha lâmpada, que era de 127 volts, eu vou ter uma queda de tensão de 215 volts, ou seja, o chuveiro não vai funcionar, né? Não vai esquentar água, porque eu estou aplicando apenas 3,92 volts. E na minha lâmpada eu estou aplicando 215 volts, que é uma tensão bem alta em relação a 127 volts, ou seja, a minha lâmpada ela vai queimar na hora e o meu circuito vai parar de funcionar. Então, liguei o meu interruptor, minha lâmpada não acendeu. Na hora que eu fui ligar o chuveiro, a lâmpada ela vai dar um estouro. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né, com as conexões de neutro, né? Esse neutro aqui, ele pode sempre, né, quando rompe, né, os clientes nos ligam, né, falam assim, cheguei em casa e teve um estouro aqui, né, acendi uma lâmpada, não acendeu, depois eu acendi outra lâmpada lá, ou liguei a televisão, ou liguei o micro-ondas, começou a estourar todas as lâmpadas. Por que aconteceu isso? Porque como eu tinha um circuito lá que era paralelo, ele se formou num circuito série, né, e eu tenho o quê? Uma queda de tensão maior num circuito do que no outro. O que a gente nota? Quem vai ter a maior queda de tensão é o circuito que tem maior resistência elétrica. Ou seja, eu tinha a lâmpada de 40 watts tendo uma resistência de 403 volts,
eu tenho uma queda de tensão de 157 volts. E a lâmpada de 100 watts, que tinha uma resistência menor, eu vou ter o quê? Uma queda de tensão menor. Então fica aí uma dica, né? Se acontecer nas residências de vocês, né? A perca do neutro, ela é perigosa. Então sempre preciso manter o meu neutro bem conectado, né? E por isso sempre que o meu neutro está aterrado lá no meu padrãozinho de entrada. Beleza, pessoal?